Aí, tá gravando, eu acho. Tá Tá gravando, sim. tá Manda ver. gravando. Manda ver, manda Então, ver. beleza. Então, boa noite para todos nós que estamos conectados aqui nessa retomada dos encontros sobre a meta trilha de mapeamento, exploração da complexidade por entre nós, fractais. O que mais que se coloquem nesse nome. Essa foi uma trilha que nasceu aí do ambiente da Edward da estação, por volta de, eu vou chutar, junho ou julho do ano passado. E, e nós fizemos vários encontros, né, para explorar principalmente essa ferramenta Kumo, que está aqui. A ideia era entender como essa ferramenta de mapeamento de rede, de sistemas, como ela poderia ser utilizada em diferentes contextos, por diferentes pessoas, né? E também auxiliar, na medida do possível, diferentes pessoas se apropriarem dela. Isso gerou uma diversidade de coisas, de mapas, de ideias, que eu nem sei. Às vezes alguém me manda uma mensagem, está fazendo um mapa, e eu, que legal, e vi o vídeo, não sei o quê. Inclusive, agora dia 27, uma menina vai apresentar o TCC dela lá na USP e ela vai pôr meu nome como dedicatório, alguma coisa assim, por conta dos mapeamentos aí das trilhas aí que ela foi acompanhando e eu indiretamente eu ajudei ela, porque eu estava ajudando uma amiga dela e depois eu fui descobrir que era o trabalho dela de TCC. Então assim, isso foi ganhando proporções aí em rede que realmente são muito complexas de se observar, quanto mais narrar, né? Então, eu acho que esse é para dar um pano de fundo do que tem sido essa trilha, né? E eu tô aqui com um mapa aberto no Kumo, que foi um mapa, talvez o mapa cocriado de forma mais abundante até agora. E foi um mapa que ele representa aqui o resultado de um processo longo de encontros que aconteceram para montar a apresentação que eu acabei fazendo em Barcelona. Então, só um pouco de contexto aqui. No início do ano, eu fui convidado para participar de um evento em Barcelona, uma conferência. Primeiro, eu fui convidado para ajudar a organizar essa conferência. Depois, eu fui convidado para falar nessa conferência. E era uma conferência sobre sistemas, sobre complexidade. E aí, eu não sabia muito bem o que falar. Então eu decidi abrir aí para as redes, né? Abrir para os clusters aí aos quais eu estou conectado, para a gente ir fazendo interações sobre cocriação e emergência. E aí o que surgisse disso, o que fosse cocriado disso, seria a minha fala em Barcelona. E logo depois da primeira interação que a gente fez ainda aqui pelo Zoom, o Felipe Silva, que não está aqui, ele viu o vídeo daquela gravação e começou a mapear conceitos e coisas que foram faladas e colocou num primeiro mapa. E aí eu achei a ideia sensacional e eu comecei a mapear todas as outras interações que foram acontecendo, né? E aí o resultado é um pouco disso aqui, onde a gente tem aí, se dá um zoom aqui, né, vários conceitos e várias conexões entre eles. E eu acabei apresentando, né, uma interpretação de tudo que está aqui, porque isso aqui tem várias interpretações também, né? E foi isso, foi legal, a apresentação foi muito maneira, rolou bem, o pessoal gostou. Eu acho que eu me fiz entender, mas o processo em si foi muito rico, né? Esse mapa é um exemplo dele, mas foi um processo que desencadeou várias ideias do que poderiam ser feitas, né, em relação a essa ferramenta que é o Kumo, em relação
a dinâmicas de cocriação em rede, muita riqueza nesse processo todo, né? E aí eu quero dar boa noite para quem está aqui. Eu já estou aqui papeando com a Flá já faz um tempo, né? A gente marcou 8 horas, mas aí tem aquela 1 horinha de delay, carioca. E aí eu e a Flá, a gente foi papeando aqui, não gravei. E aí chegou o Vini, e o Jorge também chegou, só que ele tá sem microfone. Aí, pô, vamos gravar e tá gravando. Então, boa noite para todo mundo aí. E eu vou dar a palavra para quem quiser tê-la. Imagino que o Vinícius queira falar um pouquinho. Então tá, cara, vai lá tomar sua água, né? Antes Pô, que vou pegar uma aguinha. Sua boca seque, né? Então, eu acho que seria bem bacana a gente fazer uma exploração nessa retomada aqui da metatrilha de mapeamento da complexidade desse mapa, por quê? Porque ele conversa com muitas das coisas que você, Flávia, e o Danilo e Jordi, vocês estavam conversando mais cedo, né? Antes da gente começar a fazer o registro do encontro aqui, né? E ali tem várias provocações aí, né? Assim, então, eu vou propor para o Danilo para a gente dar uma olhada, clicar em cada um desses aí, ver as ligações que foram feitas, e cada um, né? É uma sugestão, obviamente. Cada um, a partir das ligações feitas, né? Com cada balãozinho desse aí, com cada círculo desse aí, a gente, cada um compartilhar um pouquinho a sua perspectiva, né? Do que acha, do que foi mapeado e da forma como foi linkado, né? As coisas. Eu acho que vale muito, até para a gente poder dar uma aquecida nos motores, né? A gente dá uma aquecida nos motores com relação a esse negócio, porque conforme vocês estavam conversando antes da gente começar a fazer o registro aqui do encontro, né? A complexidade é um tema gigantesco, é toda a existência, né? Assim, não é especificamente a nossa existência, é toda a existência, né? Então fica complicado a gente falar de uma forma, digamos assim, generalizada sobre algo que é toda a existência, né? Sem cair em generalizações, né? Então a ideia é a gente não cair em generalizações, né? A ideia, de repente, é pegar um ponto desse aí, né? Um ponto de linkagem disso aí, e a partir desse ponto de linkagem a gente desenvolver, né? A partir das nossas explorações, nossas perspectivas, né? De cada um aqui, as nossas impressões sobre isso, né? Então isso aí fica como sugestão. Ao que tudo indica, parece que o Jordi, né? Eu não sei se estou falando se é Jorge ou Jordi, eu acho que é Jordi, né? Ele já está com som. Começaram a ouvir? Tá com som meio uau, né? Mas está com som. Meu nome é Jordi. Jordi. Eu sou de Barcelona. Eita. Piacere. Não, mas moro em Curitiba, eu falo português também. Tá bom. Eu não sei se o Danilo estava ouvindo, mas, Danilo, vamos dar uma explorada nesse mapa que foi fruto de intensas conversas e, no mínimo, 5 encontros como esse aqui, né? A gente fazer uma exploração, você elege aí algum balãozinho desse que está conectado a outros e a gente dá uma olhada nele e começa a conversar em cima, né? Eu acho que é um pouco por aí. Né? Agora tem que aproximar para a gente ver, porque eu não estou vendo nada aqui. Isso, cara. Isso aí. Eu acho que tem alguns balãozinhos aqui que estão em inglês, que foi o que eu traduzi na hora que eu fui contar a história lá em Barcelona. Mas pega a palavra. Vamos lá. Isso aí. Complex thinking. Então, isso sozinho aí já dá um encontro inteiro. Esse filamento que você selecionou aí, né? De complexidade com pensamento sistêmico e com pensamento complexo, né? Já dá um encontro inteiro aqui.
para a gente conversar, né? Bem, eu acho que vale fazer o seguinte. Eu vou começar aqui fazendo o seguinte comentário, né? Eu estou aqui me lembrando das conversas que a gente teve, tá, Danilo? Lá atrás, né? A forma como a gente começou a falar de complexidade, né, dos estudos que eu já fiz, foi tudo muito baseado na nossa experiência de formação de sociedade e civilização, que é toda ela baseada na formação de sistemas de controle e comando, né? E essa, no meu entendimento, essa é uma forma muito reducionista, né? Muito reducionista e extremamente, digamos assim, baseada na perspectiva da nossa espécie, né? Para falar de complexidade, né? Eu sei que uma vez eu falei isso num outro encontro que não é esse aqui, sabe, Danilo? E tinha um físico teórico, né, presente. E esse físico teórico, ele virou para mim e falou assim, não, mas tanto o pensamento newtoniano, tanto a teoria, né, tanto a física newtoniana, quanto a física de Einstein, quanto a física quântica, todas elas partem do pressuposto de que a vida depende da formação de sistemas, né? Da formação de sistemas. E os sistemas, eles têm as suas correlações, né? Têm as suas correlações de entropia e sintropia, né? Aí eu falei para ele, bem, eu acho que o que você está colocando é uma questão de nomenclatura, na realidade, né? Eu acho que na hora que se concebeu a física, né, newtoniana, a física de Einstein, einsteiniana, né, e a física quântica, já havia uma nomenclatura, talvez feita até por Francis Bacon, né, lá no Iluminismo, lá atrás, né, porque o Francis Bacon foi um dos caras que se preocupou em gerar uma nomenclatura, né, para essas ciências naturalistas, né, que era chamada de ciência natural, né, para a ciência que a gente hoje chama de ciência materialista, lá atrás, né? Então, eu acho que é uma questão de nomenclatura, na realidade, né? Porque se a gente observar a complexidade no cosmos natural ou no cosmos universal, né, você não vai encontrar, até mesmo, aí foi o ponto que eu consegui, digamos, pegar o cara na curva, né? Você não vai encontrar equação matemática que te dê uma relação sistêmica, né, seja com alguma gradação hierárquica ou com alguma gradação de relação de causa e efeito, né, nesses sistemas. Porque, a princípio, todos eles são caóticos, né? Ou, por princípio, são caóticos. Não possuem uma relação direta, né? E aí isso gerou, sabe, Danilo, nesse encontro, um certo silêncio por parte desse físico teórico, né? Então, assim, eu acho que existe uma lacuna gigantesca aí. Essa é a minha visão. Aliás, algo que eu compartilhei nos encontros que a gente fez preparatórios para essa apresentação que você fez em Barcelona, né? Para se pensar complexidade, né, não sobre uma ótica, não sobre uma ótica exclusivamente sistêmica, e sim uma ótica, como diria o Júlio, fractal, né? Mas eu vou um pouquinho mais além do Júlio. É uma forma de sistematizar a complexidade. Mas das convenções, né, sobre ela não tem assim, como é que a gente pode colocar? Ela não tem uma forma. Tem formas, tem várias formas, né? E pensa em termos de praticidade, você tem essa forma colocada, né? Você tem forma
quando tem formas, né? Eu acho que essa é a diferença. E para o que o Júlio sempre com a gente, a partir do, do menor elemento possível. Né? Do menor elemento possível que a gente está falando, qual é? São as partículas subatômicas. Né? Essas partículas, as subpartículas subatômicas, elas já têm, digamos, ingrained, né? Elas já têm embebida nelas mesmas um grau de complexidade incrível. Né? Por quê? Porque elas só existem pareadas, no mínimo pareadas com outras. Né? No mínimo, virando onda ou virando partícula. Né? Ou seja, então as partículas subatômicas, ou elas já são ondas ou são partículas, e dependendo da forma como você interpreta isso de forma quântica, né? Dentro dos pressupostos da física quântica. Então, é isso. Eu acho que eu dei o kick-off aqui, o pontapé, né? Para a gente começar a brincar em cima disso aqui no encontro. Fica à vontade, se alguém sentir que valeu esse pontapé, né? Já foi, digamos assim, uma provocação interessante para a gente fazer uma conversa em cima, vamos embora. Senão a gente parte para outro, né, outro RNA aí, entendeu? Outro filamento, entendeu, Danilo? Para a gente poder conversar em cima. Uma coisa que ressoou comigo, assim, do que se falou, é esse ponto da nomenclatura, né? De como a gente constrói a ontologia do fenômeno que a gente está olhando. E eu tenho percebido que isso é algo muito importante, porque isso realmente guia daí o nosso olhar para esse fenômeno, né? Isso realmente molda. Muito porque o nome, ele não é só o nome, né? Ele vem com toda uma bagagem que, às vezes, conscientemente ou não, a gente está aplicando. Né? Para deixar isso um pouco mais exemplificado, como eu mencionei já, né, eu estou fazendo com o Júlio uma mentoria, que é o que ele chama de mentoria fractal, e o que eu estou achando um barato desse processo todo, além de sentar com o Júlio e interagir com ele, né, ele é muito engraçado, mas são os textos que ele envia, né, eu estou lendo uma porção de coisa para essa mentoria, assim. E eu estou lendo um cara que, assim, é o que o Júlio está sempre falando, né, se você for falar com ele vai te falar desse cara, que é o Ralph Stacey. É um britânico lá, né? E ele é um dos caras que, acho que de certa forma ele está sendo pioneiro nisso mesmo. Ele está levantando a bandeira de que, assim, complexidade não é sistema, né? E ele põe uma série de argumentos por que disso. E até alguns deles estão aqui mesmo, né? Isso aqui esse complex thinking aqui foi algo que eu mapeei muito influência. Eu mapeei o Júlio falando aqui, basicamente, né? O Júlio chegou nessas interações e ele falava muito como, né, o pensamento complexo ele se diferencia do pensamento sistêmico porque o pensamento sistêmico ele traz consigo alguns pressupostos, assim, algumas premissas. Eu ainda sou cauteloso nisso, porque eu entendo, às vezes, quando eu falo com certas pessoas e a gente está falando de sistemas e tal, eu entendo que as pessoas não necessariamente assumem, por pensamento sistêmico, as premissas que são, né, que são colocadas por esse autor, por exemplo, como as premissas do pensamento sistêmico, que são essa aqui, né? Que ele seria fragmentador. O que ele é definido por fronteira, eu acho que essa é uma coisa meio que universal. Quando você está falando de sistema, né? A pessoa vai falar de membrana ao invés de fronteira, né? Essa aqui eu acho que já é a mais controversa, né? De que como que é a palavra chique?
de que o pensamento sistêmico tem teleologia, como que é? Afirmativa, eu acho. Teleologia afirmativa, né? Que é essa coisa, ele é focado no que vai acontecer no futuro. Ele é focado no que vai se desdobrar do processo, né? E aí eu acho um exagero meio que dizer que, né, que o pensamento sistêmico está pensando necessariamente em metas. Acho que às vezes sim, nem sempre, nem todos os casos, quando eu falo com as pessoas e elas estão falando de sistemas. Mas eu consigo entender os argumentos desse autor e os argumentos do Júlio, quando eles dizem que a complexidade vai além de sistemas, né? Porque a complexidade, na verdade, ela inclui sistemas, né? Quando a gente está falando de complexidade, a gente está falando de algo que está numa, vamos dizer assim, numa camada outra, né? Numa camada talvez um pouco mais abrangente, onde os sistemas estão contemplados. E dentro dos sistemas, eles têm a sua própria complexidade, que é uma complexidade em fronteira, que é uma complexidade membranada, né? E quando a gente pensa nessa complexidade dentro do sistema e do sistema dentro da complexidade, aí é onde a gente está falando de fractalidade, né? Porque aí você tem esse fenômeno complexo como algo que abrange vários sistemas e abrange várias redes, e dentro desses próprios sistemas você tem os sistemas que são complexos, os sistemas que têm a sua complexidade, né? E esse fenômeno ele é fractal justamente por isso, porque como os alquimistas, os herméticos falam, como acima, como embaixo, né? Porque esse também é um conhecimento antigo já, né, na nossa espécie, né? Se você for ler lá o que o pessoal fala do Hermes Trismegisto, e esse é um dos livros que o Júlio me mandou ler, é complexidade que eles estão falando. Só que eles não estão falando, né, de degree of connectivity, não é isso, né? Mas assim, os princípios estão lá. E essa perspectiva da fractalidade ela é muito interessante, né? Porque aí você começa a olhar tanto para sistemas quanto para fenômenos naturais de outra forma. Os fenômenos naturais eles se tornam, sei lá, eu acho que eles, para mim, eles se tornam até mais bonitos assim, né? Porque aí entra um elemento ali do que você nem, assim, o modelo de referência que você tinha, né? Que é o modelo sistêmico, ele já assim não faz jus ao que está acontecendo ali, né? Porque não é só isso que está acontecendo outras coisas também. Por outro lado, eu comecei também a entender o lugar, não sei se isso é bom dizer, né, essa expressão lugar, mas quando o pensamento sistêmico ele se torna apropriado, quando ele é apropriado, quando a abordagem sistêmica é apropriada. E eu tô vendo que, por exemplo, né, tô conectado com essa coisa de desenho de tecnologias, DAOs, etc e tal. Tem muita gente que está falando de sistemas complexos, né, de desenho de sistemas complexos. Eles não estão assim, né, eles não estão fazendo design de complexidade, eles estão fazendo design de sistemas complexos. E isso é totalmente possível, eu entendo hoje. Isso é totalmente viável, né? Você desenhar algo que é complexo. Claro que é um nível, né, é um nível de complexidade que ele eu não imagino que nunca vai atingir a essa complexidade mais abrangente que a gente está falando, né? Onde você tem sistemas englobados dentro de outras escalas fractais. Mas ainda assim, dentro de uma fronteira ali, de uma tecnologia que você está desenvolvendo e tal, você consegue ter essa complexidade desenhada, né? Eu vou ter que atender o celular aqui agora, vou me mutar. E eu acho que eu vou ter que sair rapidinho, mas já volto. Legal, eu acho que o Danilo compartilhou bastante alfafa bacana aí pra gente aí, né? E aí, Flávio, o que você acha disso tudo? E você, Jordi? Né? Vamos lá. Isso é legal ouvir vocês. Até para conhecê-los, né? Oi, conheço a Flávia e o Jordi. Estou feliz que eles estão aí.
tudo bom? Vini, Danilo? Olha só quem está na área. Ari, Ana Carolina, coisa boa ver você. Tempo que a gente não se fala, né? Muito bom, muito bom. Só ouvir sua voz já é ótimo. Maravilhoso. Né? Então, o Jordi estava aqui com a gente, ou não tá? Tá aqui, né? O Jordi está com a gente. Seria legal ouvir vocês, porque o Danilo, não sei se a Araí já estava aí com a gente, a Ana Carolina, mas acho que ele compartilhou aqui algumas coisas muito interessantes. Eu tenho certeza que vocês devem ter alguma coisa para falar sobre, né? E é sempre bom ouvir, né? Então eu vou me mutar aqui e vou ficar ouvindo. Então, eu tenho sim algumas coisas para falar a partir da minha experiência, que vem da fenomenologia sistêmica. E que justamente vai estar olhando para a emergência de fenômenos, vamos colocar assim, um estímulo inicial focado, mas que gera uma complexidade de camadas que vai exigindo uma sensibilidade, uma escuta e um olhar bastante atento para entender como é que para entender essa complexidade, e para entender como é que os fenômenos vão se manifestando. E eu gosto mais de entender os fenômenos como padrões ou como fractais do que como formas e fórmulas. E para mim me vem muito, isso tem muito a ver para mim com uma lei sistêmica que o Maturana traz, que ele diz sobre conservação e mudança. Porque dentro da complexidade, como você tem uma dinâmica, arranjos que vão se dando de maneira com tempos muito distintos e quase atemporal, para não dizer que é atemporal, ele vai falar sobre essa questão da impermanência, né? E então, para mim, não dá para falar de complexidade sem falar de impermanência, sem ter essa noção de tempo, que é um tempo não muito diferente do tempo linear, né? E aí ele vai falar dessa relação entre conservação e mudança. E ele vai dizer, olha, para você, é importante que você tenha muito claro, eu vou simplificar muito o que ele está trazendo, mas simplificando, é importante que você foque no que você quer conservar e tudo vai se reorganizar a partir disso, né? Então, para mim, essa relação entre o pensamento sistêmico e a complexidade, né, o pensamento complexo, para mim tem a ver com a possibilidade que a gente tem hoje, e para mim eu tenho mais interesse em percepções fenomenológicas, quer dizer, não como posso dizer, não necessariamente mediadas, mas a gente experimentando isso
Enfim, mas isso é uma outra conversa. Mas para mim essa relação entre o sistema, para mim eu não estou vendo, eu não vejo, eu entendo quando vocês falam dos contornos, mas para mim os contornos estão justamente na possibilidade de reconhecimento, né? Literalmente de reconhecer as emergências, os fenômenos emergentes e os padrões, os fractais possíveis ali que às vezes a gente na verdade passa desapercebido porque simplesmente a gente não conseguiu reconhecer eles acontecendo ali. Então, para mim, talvez isso seja menos mais química, né? Assim, não sei, acho que menos exato e mais subjetivo mesmo. Tá mais, para mim, isso está muito mais ligado a uma subjetividade, a um processo de leitura mesmo, de significação. Para mim tem essa, eu estou olhando por essa camada, que é uma camada que nem sempre vai para o sistema matemático, né? A matemática do sistema, vai para outros tipos de agrupamentos, né? Vai muito mais para a linguagem, para a semiótica, sei lá, do que para a matemática em si. Mas uma pergunta que eu tenho me feito, daí eu vou passar a bola, é sobre a entropia mesmo, né? Hoje eu estava conversando com um amigo aqui, físico, doutor em física, e ele disse que a grande sacada para ele é que o caos ele tem um alto nível de entropia, que no seu extremo seria a eliminação do próprio, a eliminação de si mesmo, né? A própria morte. E que para você diminuir a entropia, você tem que dedicar energia nele, você tem que dedicar trabalho mesmo da física, né? Essa noção do... Então, você tem que pôr energia para baixar a energia entrópica. E isso tem a ver quase como com essa reorganização do caos, né? Quando a gente, para que ele seja muito mais criativo do que destrutivo, para que ele seja muito mais caótico do que caos, do que chamos, do que extremo controle. E então aí a minha pergunta é se vocês nessas conversas que vocês fizeram, se vocês chegaram nisso, se vocês tiveram insights em relação a isso e para qual tipo de... Porque também quando vem essa coisa da complexidade como um todo, vem muito esse lugar da espiritualidade, né? Desse mistério inalcançado, né? E que é muito mais uma tendência, um impulso do que algo que possa ser, enfim, um dia mapeado, né? Que tem muito mais do que a gente sequer sabe que a gente não sabe do que o restante. Então, como é que isso... Vocês chegaram nisso na conversa? Vocês tiveram algum insight, algum input?
Bem, vamos lá, Flávia. Muitas coisas para falar aí em cima, né? Mas antes de eu falar, queria saber se o Jordi gostaria também de expressar, né? Compartilhar a perspectiva dele do que o Danilo, do que eu falei, do que o Danilo falou e do que a Flávia colocou. Porque aí e a própria Araí que está aí com a gente, né? Que aliás, uma maravilha que a Araí esteja aí, saudade dela pra caramba, né? Muita coisa. Então, vamos lá. Antes de eu expressar a minha opinião, que eu teria muita coisa para falar em cima do que você acabou de compartilhar, Flávio, né? Eu queria saber se o Jordi tem alguma coisa para chegar junto com a gente aqui e a própria Araí. A Araí sempre tem alguma coisa maravilhosa para compartilhar. Ela sempre pega uma perspectiva inusitada, né? Ou ela pega as falas de todo mundo assim e consegue dar um enredamento muito interessante. Vamos lá. Oi, então, eu não consegui pegar desde o começo, mas queria dizer que eu fico muito feliz de ter conseguido chegar, nem que seja um pouquinho. Tá bem baixa, eu não tô conseguindo te ouvir. Tá muito baixo? É, Melolô? Para mim tá ótimo. Para mim tá Então ótimo. tá bom. Eu estava dizendo aqui, Flávia, que eu estou feliz de ter conseguido chegar em uma trilha novamente, especialmente essa trilha com rever o Danilo, o Vinícius, e essa trilha que foi de muita aprendizagem para mim. E é uma das coisas que eu sinto saudade. E aí eu estava escutando assim, né, o Danilo falar sobre como que agora parece que a gente está começando a compreender a natureza, né? Ela é tão complexa que é como se o incompreensível precisava ser dominado, né? E parece que agora e daí me veio assim que vem daí assim essa abordagem de que a natureza precisa ser controlada, né? Porque de tão complexa ela não podia ser compreendida. E me parece que agora a gente chega num estágio de consciência, né? Que a gente começa a apalpar essa possibilidade de entender esses sistemas complexos, a biomimética, esses conceitos sintrópicos, a gente entender o que é entropia, sintropia, o dissenso, as sucessões, as redes, né? Esses designs de distribuição. Então, isso me traz assim uma perspectiva, né? De, de não mais assim precisar isolar a natureza do ser humano para protegê-la, mas da gente entender finalmente o nosso lugar, assim, como compreendendo esses processos, a gente pode contribuir na aceleração, né? É assim que eu vejo o agrofloresteiro, né? Ele é um acelerador de fixação de carbono, né? O que uma mata demoraria 20 anos para fazer sozinha, em 5 anos com um agrofloresteiro ela faz, né? Estava vendo uns projetos, por exemplo, ligados à revitalização da água, que até foi postado no grupo de WhatsApp da Etioglets, em que é todo um sistema de vórtices, né, de água, e a água vai passando por esses vórtices que naturalmente teriam nas corredeiras, nas encostas das montanhas, né, mas conseguir fazer isso com alguns metros, por compreender que essa jogada para a direita e depois essa jogada para a esquerda
essa queda e essa descida acelera a condição natural da água de se limpar, né? Então, não é que esse sistema limpa a água, é que ela cria as condições para que a própria água se limpe, né? Então, é um acelerador de um processo natural. E, enfim, aprendo muito quando eu estou em contato, né, com vocês e com esses assuntos. Realmente me abre muitos insights, assim, muitos links dimensionais. Feliz por ter. E não sei quando o braçal do cúmulo impactou assim o meu mental abstrato, assim, com essa possibilidade de mapeamento, mesmo eu não fazendo isso numa plataforma virtual, dentro da minha cognição eu passei a organizar de outra forma, né? As coisas assim. Internet. Às vezes eu vou desenhando, eu vejo essas bolinhas, eu vejo isso se mexendo, né? E como que quando a gente mexe numa coisa, a gente está impactando esse todo. E especialmente trabalhando intensamente agora com essa medicina quântica, né? Não esperava também, mas fui colocada nesse servir, nesse peer-to-peer, assim. Aqui eu estou muito nesse um para um, sabe, Vivi? Estou nesse um para um. Eu fico aqui o dia todo fazendo um exercício para mim, é um desafio para mim, porque eu sempre fui muito expandida, eu sempre agitei várias coisas, eu sempre estive em vários lugares ao mesmo tempo, né? Eu sempre estive assim flutuando entre essas complexidades, mesmo sem muita consciência real assim do que isso representava. E então agora eu estou muito nesse peer-to-peer, porque eu fico das 8 da manhã até as 8 da noite, basicamente, dedicando o meu tempo para uma pessoa que está ali na minha frente e compartilhando as coisas mais difíceis que ela passou, não só nessa vida, mas em toda a existência, né? Porque a quântica trabalha com a consciência da pessoa, então pega todo o registro, né? E está sendo lindo de ver que trabalhando com indivíduos e trabalhando muito bem com esses indivíduos, desbloqueando as dimensões, fazendo esses processos, o quanto que esses nós, eles vão para o mundo assim e voltam e me falam: como é que pode? A minha mãe mudou, o meu trabalho mudou, tudo mudou. E eu falo: é isso, você muda, tudo muda, né? Então, como que é importante assim a gente entender que esse impacto sistêmico ele começa dentro da gente, assim, né? Aí quanto mais a gente muda, assim, né, a nossa estrutura, assim, mais a gente está mudando fora. Isso é muito bonito de ver, porque não tem separação, né? Às vezes a gente quer mudar o outro, quer mudar as coisas, e aí quando eu tô vendo aqui isso acontecer, de situações que pareciam indissolúveis, assim, trabalha um indivíduo e tudo aquilo se modifica, é mágica, é a vida, né? É a vida sendo vida. Então é isso. Feliz. Então, eu acho que o Jordi não está mais com a gente, né? Eu acho que ele caiu, teve que sair, alguma coisa. Então, gente, eu vou fazer um caminho diferente aqui. Eu vou aproveitar a fala da Ana e vou misturar com a fala da Flávia e vou tecer o meu comentário falando de sonhos e falando de não dualidade, tá?
porque aí a gente vai estar falando de duas coisas que certamente não são faladas quando se fala de complexidade, mas que tem tudo a ver com complexidade, né? Quando é engraçado porque é a coisa dos sonhos, né? Os sonhos sempre nos guiaram, né? Assim, boa parte da nossa espécie, das civilizações antigas, as tomadas de decisão, as nossas conversas interiores eram conversas feitas com os elementos, ou com as pessoas, ou com as situações, ou com os contextos que nós sonhávamos, né? Então, não era uma coisa totalmente capturada pelo ego, né? Era capturada por esse self que acomodava, era um self, digamos, comunitário, que acomodava outras vozes, né? Então, o sonho sempre fez parte dos nossos imaginários. O sonho, muitas vezes, era aquilo que nos ligava a esse lúdico, nos ligava a esse potencial imaginário, nos ligava a esse imaterial, esse espiritual, né? A essa energia sutil, né? Que nos dá, que nos dava elementos para atiçar a nossa curiosidade, para tentar, né? Para buscar entender de que a vida era muito mais aquilo que nós estávamos enxergando, né? Através dos nossos olhos, né? Ou que a gente estava conseguindo perceber através dos nossos sentidos, né? Ou dos significados e significantes que nós dávamos para poder traduzir o que nós chamamos de realidade, né? Então, e aonde está a complexidade nisso? A complexidade está no não entendimento e na tentativa de interpretação desses sonhos, né? No não entendimento do que os sonhos representam para a gente, nessa dimensão mais adensada, 3D, que nós estamos aqui, né? E na tentativa de interpretação desses sonhos a partir daquilo que nós estamos vivenciando um com os outros, né? Conosco mesmo e com os outros, né? Então, nesse sentido, os sonhos, eles certamente eles possuem um grau de complexidade inominável, pouco estudável. Não dá para a gente pegar o sonho e estudar o sonho a partir da ciência, dessa ciência materialista, né? Que surgiu com a idade da razão, né? Com o iluminismo, né? Essa ciência matemática, como colocou a Flávia. É impossível você fazer essa captura, né? E aí, saindo dos sonhos, né? Chegando na não dualidade, a gente vai falar da Advaita Vedanta, né? Que é justamente uma filosofia hinduísta que é muito mais antiga que a budista, né? Que fala que tudo é uma coisa só. Todos nós já contemos a complexidade dentro da gente. Já somos complexos por natureza, né? E que esse eu que ladeado pelo ego, ele é apenas uma projeção. Ele é apenas uma projeção dessa complexidade, uma projeção limitada dessa complexidade, né? Então, assim, nós contemos a complexidade, né? Isso é muito interessante, né? E tem e é uma filosofia, tá, gente? É uma filosofia que tem é uma filosofia ancestral, anterior ao budismo, de origem lá nas Índias, né? No Oriente, na Ásia, mas que ela, por exemplo, influenciou, ela influencia, e não só influenciou, mas ela influencia, né? Muito dos takes mais atuais, né? Sobre complexidade. Eu não conheço esse cidadão que você compartilhou, Danilo. Eu nunca li um livro dele, né? Qual o nome dele mesmo? Até para deixar registrado, se você puder botar aí no chat. Depois eu vou... Hermes? Não, esse que o Júlio compartilhou com você para você. Rolf Stacy. Então, bota ele no chat aí que eu vou dar uma paquerada nesse cara. Posso te mandar alguma coisa ou outra.
Eu não sei se você vai gostar muito dele, não. Ele ainda fala muito de organizações, né? Mas você salvaguarda esse alerta. Por exemplo, ele é professor de management, né? Numa universidade aí no Reino Unido. Mas eu acho que tem coisas interessantes ali. Eu vou aproveitar a deixa, Vini. Eu vou passar o host para você. Pode ser? Então, querido, acho que estamos todos hoje com uma questão de horário aí, porque é assim, eu estou aqui, onde eu estou aqui, eu vou ter que dar uma cuidada com a minha mãe aqui, umas coisas que eu tenho que ver com ela, né? A Flávia já botou aí que vai ter que sair também. A única pena que eu sinto que era aí conseguir encontrar, né, uma fissura no espaço-tempo para aqui com a gente. Vai estar aqui com a gente por um tempo menor do que a gente imaginava que a gente podia estar, né? Mas só para concluir a minha provocação, que é o seguinte: por que eu resolvi misturar sonhos com não dualidade, né? Com Advaita Vedanta, né? Porque em ambos os casos, os estudos sobre sonhos, e as pesquisas e explorações sobre a Advaita Vedanta, sobre o princípio da não dualidade, são estudos que conversam completamente com a complexidade, né? No entanto, toda a literatura que nós temos, digamos, atual, ela é extremamente matemática, né? Ela tem um quê de matemática, tem um quê de sistematização, tem um quê de formas e formas impressionante, e trata desses estudos, dessas percepções, como uma coisa colateral, né? Alguma coisa, digamos assim, que não deve ser muito... Quer dizer, que como não é, digamos, o sonho não é capturável e reproduzível, né, em laboratórios, certo? E não tem como a gente fazer um experimento para entender a nossa complexidade, vamos botar dessa forma. Então, evidentemente que nós nos sentimos conectados a tudo e a todos e nos sentimos complexos, né? Mas, a rigor, a ciência, né, a ciência acadêmica, essa ciência reducionista, materialista, ela não tem como fazer esse tipo de estudo, vamos botar assim, né? Então, ela categoriza e caracteriza isso como uma coisa aleatória, ou uma pseudociência, ou alguma coisa do gênero. Então, assim, eu acho que isso serve como entrada, tá, Flávia e Danilo, para o nosso próximo encontro, né? A gente começar a conversar sobre complexidade indo em lugares que normalmente a gente não vai, né? Quando se fala de complexidade, né? Indo em lugares e pesquisando, né? Eu separei até o material aqui para mostrar, mas eu faço questão de mostrar esse material depois, né? No próximo encontro, né, que nós fizermos aqui, já que a gente está retomando, né, a metatrilha, o próximo encontro. Eu só fiz um voo, né, um overview, assim, um voozinho ligando as duas questões, sonho e não dualidade, porque eu acho que isso aí também dá um bom caldo, né? É alfafa suficiente para a gente poder conversar sobre isso, tá bom, gente? Eu te agradeço muito, Vini. Eu acho bem pertinente a sua, enfim, sua colocação agora. Vamos marcar logo esse outro encontro aí para conversar. Vamos marcar. Tem muita coisa aí. Eu fico tentado, a Araí me conhece, fico tentado a compartilhar 1 milhão de conteúdos que eu pesquiso, que eu estudo, que eu exploro, adentrar, mas não dá, cara. Senão a gente fica aqui 4, 5 horas conversando. É muita coisa mesmo. E eu jogo no balaio aí mais rápido, de forma complementar, Hermes Trismegisto. Jorge Ben fez o favor de nos colocar isso em música bonita, linda, mas é complexidade ali. Boa. Muito bom, cara. Eita, sensacional. Então, antes da gente dar uma encerrada aqui, Danilo, dá um grande beijo na Samarinha, pede para ela dar uma olhada ali, umas mensagens que eu deixei para ela no Messenger, por favor. Eu sei que ela tem visto no Messenger, tá? Araí, meu amor, eu queria muito ver a sua imagem, não sei se é possível, né? Assim, para a gente ter um registro da sua imagem, para te mandar um beijo, olhando para você, né? Mandar um beijo grande no seu coração, que eu estou com uma saudade incrível de você, né? E Flávia, que prazer enorme me conectar à sua energia, à sua vibração. Sim. Bem interessante as suas falas,
sua fala, sua perspectiva. Muita coisa que a gente pode explorar aí, tá? E vamos embora, vamos explorar, né? Porque eu acho que está no nosso sangue, né? Nós somos esses ciganos, esses nômades exploradores da complexidade. Né? Então, vamos nessa. Que bacana, gente. Talvez pensar assim em um ritmo, né? A gente pensar assim, sei lá, terceira semana do mês, segunda semana, ou algo que fique mimeticamente aprendido, né? Porque essa é uma das coisas que tem acontecido. Eu tenho entrado pouco no mundo virtual e aí, às vezes, a hora que eu vejo já foi, né? A coisa já aconteceu. Porque eu tô, enfim, bastante no analógico e no dimensional. Tá, por mim, eu tô tranquilo. Rapaz, umas treta feia na sexta dimensão, depois eu te conto. Pessoal aqui na terceira, sabe? Daí, isso é uma coisa que me dá preguiça às vezes. Eu falo, gente, na sexta tá tendo ainda umas coisas aqui na terceira, então vamos trabalhar, vamos. Então tá. Então, vamos. Por mim, eu tô tranquilo com relação a isso. Vamos topar. Essa é qual semana do mês? É a terceira? Eu acho que né? Vamos topar a terceira quinta do mês. Com exceção, acho que mês que vem, que vai cair no Natal, né? Mas nada impede da gente se conectar aí pareadamente, né? Um a um, peer-to-peer, para bater papo, né? Como eu faço com você, Danilo. Claro. Como eu vinha fazendo com a própria Araí um tempo atrás. Aí, lógico. E, Flávia, fica à vontade. Não sei se a gente está conectado pelo Facebook, mas a gente estando, a gente pode também... Por onde eu estou conseguindo me comunicar é onde você não vai, que é no WhatsApp. WhatsApp. Eu preciso ir lá, né? Eu preciso nesse troço aí. Porque, enfim, essa coisa de marcação de consulta e todo o resto, tudo acontece no WhatsApp. Então, eu tive que dar uma escasseada, porque até para compartilhar também. Canais... Desculpa. Pode falar, querida. Não, que eu dizer que até para compartilhar conteúdos, assim, e referências e links, às vezes fica mais ágil. Então, e ali no grupo, né, que acabou rolando para a gente falar sobre o Kumu ali no WhatsApp, cara, ali tem muita gente, assim, que se a gente impacta esses nós ali, o impacto sistêmico é grande. Ali, Flávia, Vini e Danilo, tem muitas pessoas que estão dentro de organizações, de corporações, e estão assim, sentindo assim, esse chamado de alguma forma conseguir hackear, assim, né? De pessoas que infiltrados, temos muitos infiltrados hoje em dia, entendeu? E essas pessoas estão assim, cara, já tô aqui, e aí, o que eu faço? Né? Entendeu? Então a gente tem que dar letra para esse pessoal. É isso aí. Tá bom? Concordo. Então vamos ver se a gente pensa nesse ritmo. Eu também acho que agora para o final do ano, talvez assim, né? Mas de repente a gente já anunciar que a partir do ano que vem tem encontro mensal, já marcar ali dentro do Zoom, né? Reservar a sala para que seja sempre o mesmo link de sala. Isso. Beleza. Você faz isso, Vini? Tranquilamente. Beleza. Então, beleza. Eu já tô assim, né? Tipo, nos encaminhamentos. Objetivando a subjetividade. Como a Flávia falou, só caos não vai. Eu sei. Pouquito de ordem. Um pouquito. Só um pouquito, só um tempero. Só um temperito. Crianças, vamos nessa então. Um beijo no coração. Beijo. Ana, beijo. Muito bom. Tchau.